Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dando prosseguimento à nossa programação, teremos o professor Dr. Eduardo Siqueira Brick, professor titular do Núcleo de Estudos de Defesa, Inovação, Capacitação e Competitividade Industrial da Universidade Federal Fluminense, que falará conosco remotamente. O tema da palestra é Pré-requisitos para o desenvolvimento e sustentação de uma capacidade industrial e de inovação para a defesa. Dr. Eduardo, tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. O Brasil tem uma base industrial de defesa bastante relevante, bastante diversificada. Entretanto, essa base industrial ainda não é capaz de fornecer a maioria dos sistemas e produtos de defesa que um país do porte do Brasil necessita. Então, há muito a fazer ainda e nessa apresentação de hoje eu vou tentar abordar o que eu considero alguns pré-requisitos para que o país possa desenvolver e sustentar uma capacidade industrial e de inovação para a defesa. Ou seja, que o país possa ter uma base industrial adequada ao seu grande potencial. Pré-requisito deve ser entendido como uma condição necessária para alcançar algum objetivo. Uma soma de condições necessárias não quer dizer, não significa obrigatoriamente que se irá alcançar aqueles objetivos. Portanto, a falta do atendimento dessas condições necessárias dificulta bastante o alcance desses objetivos. Portanto, conhecer alguns pré-requisitos, no caso, para desenvolver e sustentar uma capacidade industrial e de inovação para a defesa, é um assunto bastante relevante. Vou fazer a apresentação seguindo a seguinte sequência. Primeiro, vou abordar dois pré-requisitos de natureza conceitual. Um deles é uma abordagem top-down, uma visão holística da floresta sobre o preparo da defesa, sobre a gestão estratégica voltada para o desenvolvimento e sustentação de capacidade militar, onde a capacidade industrial e de inovação está inserida. A segunda abordagem será mais específica sobre essa base industrial, ou seja, quais são as características particulares de organizações que provêm capacidade industrial e de inovação para a defesa. Portanto, é uma visão bottom-up, de baixo para cima, uma visão da saúde, da saúde das árvores que constituem as indústrias e os institutos de ciência e tecnologia para a defesa. Outro tipo de pré-requisito, que é muito importante, são pré-requisitos de natureza institucional. São extremamente relevantes. Outros pré-requisitos são de natureza orçamentária. Eu vou fechar nesse item 4 algumas conclusões finais sobre a situação brasileira em relação a esses pré-requisitos. E, finalmente, para não ficar só na teoria, fazer uma apresentação, sugerir umas transformações necessárias que são urgentes nas instituições da defesa, de modo a garantir o desenvolvimento e sustentação de capacidade industrial e de inovação para a defesa. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu queria enfatizar a necessidade de uma base conceitual sólida. Sem um consenso sobre conceitos fundamentais, são remotas as possibilidades de se criar harmonia de pensamento e de ação, que é essencial para se prover segurança nacional de um mundo confuso. Uma base conceitual sólida é um farol para guiar os nossos passos, né, no mar revolto, ou uma bússola para nos orientar na escuridão da floresta. Sem uma base conceitual sólida, as ações acabam sendo erráticas, né, e não levam aos resultados. Portanto, eu quero enfatizar a necessidade dessa base conceitual sólida. Vamos falar, então, sobre os primeiros requisitos de natureza conceitual sobre a gestão estratégica voltada ao desenvolvimento e sustentação de capacidade militar. Nós estamos falando, basicamente, sobre o preparo de capacidade militar. A capacidade militar ela é preparada para que o país possa enfrentar contingências, que são principalmente pelo ambiente externo. Para enfrentar essas contingências, o país precisa criar uma capacidade militar. Uma capacidade militar ela só tem sentido
se ela resultar em proficiência em combate, nas contingências possíveis, porque a história mostra que é impossível prever o futuro e é impossível você atribuir probabilidades a eventos futuros, e toda vez que algum país tentou fazer isso, errou. As coisas que aconteceram não eram coisas previstas. Então, a regra que existe é que você deve se preparar para tudo que é possível. E contingências, elas são definidas por esses três componentes. As tarefas de combate que têm que ser executadas, enfrentando determinadas ameaças em determinados cenários. Modernamente, entende-se capacidade militar como tendo dois componentes fundamentais. O primeiro componente de capacidade militar é aquilo que seria entendido como capacidade militar propriamente dita. Eu usei um outro nome para isso, para não repetir o nome, que seria uma capacidade operacional de combate para realizar missões de combate e afins, com o uso de unidades militares combatentes, brigadas no Exército, forças tipo, na Marinha, alas e esquadrilhas da Força Aérea. Mas esse é apenas um dos componentes de capacidade militar, e hoje em dia existe um outro componente que é tão ou até mais importante, pode-se dizer até isso, do que esse primeiro, que é uma capacidade de logística de defesa, principalmente de gestão estratégica da defesa e capacidade industrial de ciência, tecnologia e inovação para aparelhar e sustentar o emprego das unidades militares combatentes. Essas duas atividades são atividades muito diferentes. Elas exigem organizações e sistemas montados para executar essas atividades também muito diferentes. E profissionais muito diferentes. Capacidade operacional de combate exige militares combatentes. E exige um sistema que é criado e montado pelo país, pelo Estado, para poder prover essa capacidade operacional de combate, que historicamente é conhecida como as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas são sistemas criados, construídos e sustentados pelos Estados para prover essa capacidade de operação às possíveis contingências. Já uma capacidade logística de defesa exige um outro tipo de profissional. Ela exige, majoritariamente, gestores, cientistas, técnicos e engenheiros. Existe também um outro tipo de sistema que é completamente diferente das Forças Armadas, em termos de processos que usa, em termos de profissionais que estão usando lá, né? Que seria um sistema que não tem um nome, historicamente, não tem esse nome, mas eu chamei de base logística de defesa, e eu vou explicar o que significa isso com mais detalhes. Como esses são sistemas que o Estado constrói para prover a sua capacidade militar, nós podemos chamá-los como sendo instrumentos de defesa que o Estado desenvolve, né? E esses instrumentos de defesa, eles são, digamos assim, criados pelo poder político do país e no nível bastante estratégico. O Estado, a partir do seu poder político, tem que definir que forças armadas ele precisa, está disposto a criar e sustentar, e que tipo de base logística de defesa ele também está disposto a criar. Bom, a restrição que o Estado tem para fazer isso é o orçamento de defesa. Portanto, o orçamento de defesa, os instrumentos de defesa, constituem aquilo que eu chamo de recursos estratégicos da defesa, porque vão ser objeto de uma gestão estratégica da defesa, por parte dos maiores níveis de autoridade do país. O ministro da Defesa, o presidente da República, o Congresso, o Conselho de Defesa Nacional, por exemplo. Esse é o nível de definição que tem que usar o orçamento de defesa para desenvolver esses dois instrumentos. E a gestão estratégica da defesa, então, nada mais é do que um conjunto de decisões sobre soluções de compromisso entre o uso do orçamento para criar e desenvolver uma base logística de defesa e criar e desenvolver uma força armada. Ou seja, quanto alocar para desenvolver uma capacidade operacional de combate em um dado momento e quanto alocar do orçamento para desenvolver uma capacidade de logística de defesa naquele período, né? Então, aqui temos um primeiro grande dilema que todo país tem. Qual a prioridade que deve ser dada a cada uma dessas capacidades? Isso depende muito do cenário, da situação em que o país está envolvido. Existem basicamente dois cenários, simplificadamente.
um cenário de paz e um cenário de guerra, ou de antecipação, guerra próxima, um conflito próximo. Né? Se o país está em guerra ou está próximo, está parecendo que vai entrar em algum conflito, a prioridade deve ser toda para a capacidade operacional de combate, porque existe uma urgência aí nesse caso. Mas nessa situação, não existe restrição orçamentária, porque o país, toda a sociedade, todo o poder político vai colocar tudo que for disponível para enfrentar esse problema, que é um problema que ameaça a segurança do país. E ele está presente, né? O inimigo está às portas da cidade, então nós temos que fazer alguma coisa. Isso é perfeitamente entendido se nós prestarmos atenção no que aconteceu no Brasil agora com a Covid-19. Né? Não teve teto de gasto, gastou-se o que fosse necessário para enfrentar aquele problema. A situação de paz é completamente diferente dessa. Existem enormes restrições orçamentárias, porque as outras demandas da sociedade têm prioridade sobre defesa. Portanto, a sociedade não dá apoio, grande apoio, a gastar dinheiro para a defesa, e nem o próprio Congresso, nem o poder político dá esse apoio. Então, em cenário de paz, que é o que o Brasil vive desde 1945, não é? E é a situação normal, 99% da situação do tempo que o país está em período de paz, qual deve ser a prioridade? Nós devemos aumentar nossa capacidade operacional de combate ou devemos aumentar nossa capacidade logística? Me parece lógico que a prioridade deve ser para a capacidade logística de defesa por dois motivos muito óbvios também. É que a capacidade logística de defesa ela é muito difícil de ser construída. Ela demanda décadas. A formação de um engenheiro, de um cientista, é muito mais demorada do que a formação de um soldado, do oficial. A Inglaterra, por exemplo, hoje em dia, acabou com as escolas de formação dos militares, escola naval, escola da mãe, etc., e hoje em dia eles pegam pessoas que são formadas com curso superior, e em 1 ano e meio eles formam um oficial. Então, é possível fazer isso. Né? Mas você não forma em 1 ano e meio um cientista. É impossível fazer isso. Demora 20 anos para fazer isso. Né? Já uma capacidade de operação de combate, em 1 ou 2 anos ou 3 anos você consegue construir. Essa foi a experiência do Brasil nos grandes conflitos que o Brasil participou, tanto na Segunda Guerra Mundial quanto na Guerra do Paraguai. A capacidade operacional de combate que o Brasil usou nesses conflitos foi construída em 1, 2 ou 3 anos. Portanto, faz sentido você aproveitar o período de paz, essa janela de oportunidade que a paz oferece, para você investir em capacidade de logística e defesa. E não é isso que o Brasil está fazendo. Bom, a base de logística e defesa, as pessoas perguntam por que eu uso o nome base de logística e defesa. Ela inclui aquilo que se entende como base industrial de defesa. A indústria de defesa, os produtos, é muito variado. Uma indústria de defesa, uma base industrial, não são empresas da mesma tipo, da mesma característica. Qualquer tecnologia ou produto praticamente pode eventualmente ser usado para defesa. Mas existem alguns produtos que são só para defesa e são estratégicos para defesa. Então, o tratamento que se tem que dar a esses produtos, a essas tecnologias, não pode ser o mesmo que se dá a tecnologias banais, ou tecnologias que podem ser usadas em outros fins. Né? Então, há necessidade de a gente considerar um conceito de empresa estratégica de defesa que nós vamos ver mais para frente, não é o conceito que o Brasil adota. Porque o conceito que o Brasil adota prejudica o preparo da defesa, não favorece. E eu vou mostrar por quê. Mas por que, então, é a base logística de defesa e não base industrial de defesa? Porque a base industrial de defesa é o lado da oferta de meios de defesa. Mas existe o lado da demanda, que é super importante. A demanda cuida da aquisição, de pesquisa e desenvolvimento, de políticas industriais, de ciência, tecnologia e inovação, sem as quais não existe uma base industrial de defesa. Portanto, isso é bastante importante entender. Só para ter uma ideia da importância do lado da demanda, isso aí é a carreira de logística de defesa dos Estados Unidos. Eles chamam lá de Acquisition Workforce, são cerca de 150 mil profissionais no âmbito do Departamento de Defesa, espalhados pelos vários órgãos que tem lá. Mas se vocês olharem aqui, principalmente engenheiros, tem 41 mil engenheiros, profissionais de contratos, né? Profissionais de gestão do ciclo de vida, de logística, gestão de programas, teste e avaliação operacional, aquisição, e aí vai. Né? Então,
deu exemplo dos Estados Unidos, que é um ponto fora da curva, mas é assim na França, na Inglaterra, na Suécia, em qualquer outro país. Eles têm esse lado da demanda que é parte do Estado. Então, ela é muito importante. Então, falei em base logística de defesa, muitas pessoas não entendem exatamente o que significa isso. Porque, na realidade, a palavra logística de defesa, ela significa três coisas. Ela pode significar três coisas. Existem três tipos de logística de defesa que interagem entre si, são diferentes, elas interagem entre si, são interdependentes, mas elas são distintas. E é preciso entender quais são. O ponto de partida é sempre uma capacidade operacional de combate que represente uma efetiva proficiência em combate contra ameaças possíveis em contingências possíveis. Não é? E essa capacidade operacional de combate é provida por unidades militares combatentes. E uma unidade militar combatente tem vários fatores de capacidade que são importantes. Isso normalmente é representado por uma sopa de letras, né? Eu botei essa sopinha de letras aí, eu mencionei apenas 4 desses fatores, né? Doutrina, organização, material e pessoal. Uma unidade militar, quando ela está em combate, ela precisa de um tipo de logística. Ela precisa ser apoiada em combate. Você precisa ser sustentada no teatro de operações, no ambiente que ela está. Ela precisa de uma logística de operações. Logística de operações inclui abastecimento, inclui manutenção, transporte, saúde, aquartelamento. Mas isso, digamos assim, é o que as Forças Armadas normalmente consideram como logística. Né? É o que está, por exemplo, nos documentos de alto nível, Estratégia Nacional de Defesa, é também considerada, chamada também de logística militar. Mas isso é logística de operação, ela existe há milênios. Não é? Mas existe uma outra logística que cada vez é mais importante, dado o avanço tecnológico, dado a complexidade dos meios modernos, que é uma chamada logística do produtor, ou logística de aparelhamento das Forças Armadas, que tem 2 finalidades. Ela fornece os meios que vão compor uma capacidade operacional de combate de uma unidade militar, o material, né, do fator de capacidade, e também os insumos que vão ser usados pela logística de operações, os sobressalentes, as munições, os combustíveis, alimentos, medicamentos, etc. Essa logística do produtor exige uma estrutura, é chamada do produtor porque ela está situada no setor produtivo do país. Né? Está no setor produtivo. A base industrial de defesa faz parte, que provê essa logística do produtor. Ela requer uma capacidade de gestão, de aquisição industrial e de CTI. Mas como é que a gente cria essa capacidade industrial e de inovação? Ela não nasce do mercado. Algumas podem nascer, mas existem várias que não nascem naturalmente do mercado. Não é o mercado que vai decidir construir uma empresa para atender o Ministério da Defesa. Não é assim que funciona para as coisas mais críticas e mais importantes, mais estratégicas. Então, fica a pergunta, como desenvolver e sustentar uma base industrial de defesa no seu conjunto? Isso exige um outro tipo de logística. É uma logística da base logística de defesa, uma logística para aparelhar a base logística de defesa, para desenvolver e sustentar essa logística do produtor, logísticas industriais e CTI voltadas para isso. Então, são 3 tipos de logística. E esses 3 tipos de logística são executados pela base logística de defesa. E elas todas são interdependentes e interagem entre si. Né? Lembrando, mais uma vez, que a base logística de defesa tem 2 lados. O lado da demanda, que cuida de aquisição, P&D, políticas industriais de CTI, e o lado da oferta, que é a base industrial de defesa, que são as indústrias de defesa e os institutos de ciência e tecnologia. Coisas similares. Né? Então, qual é o X da questão da gestão estratégica da defesa? Eu quero ressaltar isso aqui de novo. Tá? São trade-offs, solução de compromisso entre capacidade operacional de combate e entre capacidade industrial de CTI da defesa. De novo, a palavra-chave aqui é equilíbrio e, em situação de paz, o razoável, o bom senso é você priorizar, desenvolver uma capacidade de logística de defesa, porque ela demora muito tempo, é mais difícil de conseguir. E lá na frente, quando você entrar em combate, você vai precisar dela, e se você não tiver desenvolvido, você não vai ter, e você não tem mais como fazer isso em curto prazo de tempo. Portanto, bom senso indica que você deve priorizar a base logística de defesa.
Vamos agora tratar das indústrias de defesa, praticamente disso, né? Características particulares das organizações que provêm capacidade industrial de inovação para a defesa. Bom, estamos falando aqui em inovação e capacidade industrial. Capacidade industrial, ela é um conjunto de tecnologia. Tecnologia é saber fazer alguma coisa, qualquer objetiva, né? Prática, é know-how, mais uma infraestrutura produtiva, que é composta de instalações, bens de capital, recursos humanos, etc., né? Então, isso aí compõe uma capacidade industrial. Essa capacidade industrial, ela é usada para produzir produtos de defesa e é usada também para produzir insumos para produto de defesa. E a tecnologia moderna, ela tem muita dependência da ciência, né? É uma tecnologia baseada, com base científica cada vez mais. Portanto, daí a importância de você ter uma capacidade científica também no país. Acontece que grande parte dos insumos para produto de defesa tem um uso dual. Grande parte dos insumos para produto de defesa são controlados e cerceados pelos países que os produzem. Os produtos de defesa, realmente os mais importantes, eles não têm uso dual. O que tem grande uso dual, mais ainda, é a capacidade industrial. A dualidade, então, reside muito mais na capacidade industrial do que no produto de defesa, nos seus insumos. Então, isso é importante. Desenvolver e manter uma capacidade industrial, ela serve também para atender outras necessidades de uso civil também. Mas, essa aqui está mencionada por Jacques Gansler, que foi um subsecretário do Departamento de Defesa americano, né, que o propósito de despesa com defesa não é de estimular estímulo econômico, desenvolvimento econômico, ou gerar empregos, ou gerar exportação. Ele não é para isso que você investe em defesa. Você investe, a indústria de defesa, que é estratégica, ela não existe por motivações econômicas, e sim estratégicas, assim como as próprias Forças Armadas. Então, as indústrias estratégicas de defesa, elas são tão, eu diria até mais importantes até, do que as unidades militares das Forças Armadas num determinado período de tempo. Ela tem um efeito dual também, então ela pode ser usada tanto para a defesa quanto para o desenvolvimento, mas a justificativa para a existência de empresas de defesa, indústria de defesa, de fato, de importância para a defesa, não é econômica, é estratégica, de soberania do país. Por causa disso, os países que detêm tecnologia com aplicação de defesa cerceiam, controlam esses componentes, né? Então, a indústria de defesa, ela não atua em um ambiente de livre mercado. E aí, de novo, repetindo, existem vários tipos de indústria de defesa, né? Nós estamos aqui falando da indústria de defesa, a mais importante, a estratégica, né? Existem vários produtos que podem ser usados para defesa, mas que não são tão críticos assim, né? Então, esses podem atuar no mercado mais livre, mas os que são realmente estratégicos não são obtidos no livre mercado. Eles dependem de vontade de outros países fornecer. Então, vamos ver como é que o Brasil define os produtos estratégicos de defesa. Tem a Lei 12.598, de 22 de março de 2012, que diz que um produto de defesa, tudo bem, etc., utilizado nas atividades finalísticas de defesa. Preste atenção. Aparentemente, a ideia que essa lei diz é que produto de defesa é aquele que é usado em capacidade operacional de combate. Porque não define o que é unidade finalística de defesa, estou supondo que seja isso, né? Ou seja, um produto que seja essencial para uma empresa estratégica de defesa. Por exemplo, vamos fazer aqui um sistema para tratamento térmico do metal que vai ser usado no foguete ou no míssil. Isso não é um produto de defesa. Embora isso seja mais estratégico, né, do que muitos produtos de defesa. Então, nós temos um problema aí, né? Isso é um problema. O problema é que existe por desconhecimento conceitual. Isso mostra bem qual a importância de ter uma base conceitual sólida. Vamos ver agora o que se diz sobre produto estratégico de defesa. Todo PROD, produto de defesa, que pelo conteúdo tecnológico, dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, ele seja de interesse estratégico para a defesa. Vamos explicar isso um pouco mais na frente, mas o sistema de defesa seria um conjunto de produtos de defesa. Então, quais seriam os critérios razoáveis para classificar uma empresa de defesa como estratégica? Seguindo lá o que diz a lei, a imprescindibilidade dos produtos, ou seja, a empresa tem que produzir material, componente, produto de defesa ou sistema de defesa que seja essencial para a defesa, daí seja imprescindível, não? A característica dos produtos,
essa empresa deve fornecer produtos específicos para a defesa que usem altas e médias altas tecnologias e ou são sujeitos a cerceamento tecnológico por parte de outros países. Muitos produtos usam baixa ou média tecnologia, que o país não tenha, né? Mesmo que não sejam, se eles forem cerceados, o país tem que saber desenvolver. Então, esse seria o terceiro critério. O segundo critério. O terceiro critério seria o interesse estratégico. Aí, bom, esse é um ponto crítico. Qual o critério usar? Isso não está claro, não é? E nós vamos ver, eu vou mostrar logo em seguida, que o critério que está usado é muito fluido, não ajuda. Tá? Bom, tem um outro critério que eu acho que deveria ser considerado, que eu acho que é essencial, que não é considerado na lei, é a necessidade de garantir a sustentação da empresa. Estou falando de empresa estratégica. Então, geralmente uma empresa estratégica de defesa atua em mercado monopsônico, ou seja, aquele que só tem um cliente. O Estado é praticamente o único cliente. Então, essa empresa depende totalmente do orçamento de defesa. Ela pode exportar eventualmente, mas a sustentação dela não pode depender de exportação. Se ela exportar, ótimo. O Estado vai gastar menos dinheiro com a sustentação dessa empresa. Mas não pode deixar por conta da empresa exportar e ela mesmo sobreviver por conta própria, porque ela vai morrer. Como várias já morreram, eu vou citar alguns aqui. Né? Esse critério que é fundamental não é considerado na lei, nem é adotado pelo Ministério da Defesa. Então, o critério objetivo para considerar como uma empresa seja realmente estratégia de defesa só deveria ser considerada uma empresa estratégia de defesa aquela cujo desenvolvimento e sustentação o Estado esteja realmente disposto a bancar com recursos públicos. Se o Estado não estiver disposto a bancar a sustentação daquela empresa com recurso público, ela não deve ser considerada empresa estratégica. Porque o Estado não vai poder fazer nada para sustentar. Né? Então, essa classificação de estratégica não tem utilidade nenhuma. A utilidade de você classificar uma empresa como estratégica é justamente o Estado poder desenvolvê-la e sustentá-la. Então, vamos ver agora qual seria a cadeia produtiva de defesa. Né? E quais seriam aqueles tipos de componente de produto que seriam candidatos, né, a serem produtos de defesa e, portanto, as empresas que produzam eles sejam empresas de estratégia de defesa. Primeiro seriam sistemas de defesa, né? Plataformas navais, aeroespaciais, terrestres, sistema de comando e controle. E sejam específicos para a defesa, eles normalmente têm alta intensidade tecnológica. No nível abaixo, nós temos os produtos de defesa, né? Os radares, os sonares, armas, canhões, fuzis, metralhadoras, etc. Né? A maioria é específico para a defesa, mas alguns são de baixa intensidade tecnológica, como, por exemplo, munições ou armas portáteis, por exemplo. No nível abaixo, nós temos aqueles artefatos industrializados complexos, usados na construção de produto de defesa e sistema de defesa. Estou falando de motores, geradores, módulos eletrônicos, componentes ópticos, bombas, válvulas, compressores, etc., giroscópios, etc. Alguns são específicos para a defesa, muitos têm utilidade dual, e muitos são de alta intensidade tecnológica. Então, é nesse nível aqui de artefatos industrializados é onde está realmente a alta e média alta tecnologia. Depois, no nível mais abaixo, nós temos componentes mais discretos, não é? Transistores, sensores de energia e de posição. A maioria é de uso dual, que são de uso mais geral, e muitos também têm alta intensidade tecnológica. Materiais também usados na construção de sistemas de defesa e contra-defesa, são metálicos, orgânicos, cerâmicos, etc. Né? Maioria de uso dual e vários de alta intensidade tecnológica. Serviços, maioria de uso dual, e matérias-primas, né? maioria de uso dual. Então, os principais candidatos a serem produtos estratégicos de defesa estão mais ou menos situados nesse nível superior aqui, que seria o sistema de defesa, os produtos de defesa e artefatos industrializados complexos, e alguns também componentes básicos que poderiam ser considerados também. Isso já dá um certo foco. Como é que o Brasil está fazendo? Essa é a portaria do ministro da Defesa, dia 21 de setembro desse ano, que está definindo alguns produtos estratégicos de defesa. Eu apenas listei aqui dois, tá? Metodologia Amazul de gestão do conhecimento e capacete de proteção anti-tumulto. Eu digo, isso é um produto estratégico de defesa. Bom, qual é o critério único usado? Que as empresas possam usufruir dos benefícios do RETID. Isso aí foi necessário porque a emenda constitucional número 6 de 1995 revogou o artigo 171 da Constituição,
que permitia o Estado beneficiar empresas nacionais que atuassem em defesa. Então, isso é um remendo. Ou seja, do alfinete ao foguete, tudo pode ser considerado estratégico, desde que usado pela defesa e beneficie a empresa nativa. Então, é um critério que não tem utilidade nenhuma. Então, qual a consequência disso? Quase todas as empresas são estratégicas. Eu peguei aqui uma lista de empresas e listei aqui 4, né, também dessa última portaria, de 28 de setembro. Então, aqui tem empresas que são muito importantes, a Condor, que faz materiais de segurança pública, a Taurus, armas de pequeno calibre, a CBC, que faz munições, né, pequeno calibre, Vertical do Ponto, que faz paraquedas. E uma dessas empresas, o Estado tem que sustentar essas empresas usando orçamento de defesa? Eu acho que não. Então, elas não deveriam ser empresas estratégicas de defesa. Porque aquelas que são realmente estratégicas estão misturadas nesse bolo aí. Quando você coloca tudo dentro da mesma vala comum, você não consegue fazer mais nada. Como você não pode, são 118 empresas estratégicas de defesa, todas na mesma vala comum, você tem desde uma que faz paraquedas até uma que faz a Embraer, que faz Gripen. Todas têm a mesma classificação. Olha, isso aí não é possível ter nenhuma política pública voltada para essas indústrias com esse tipo de critério. Vamos ver pré-requisitos de natureza institucional. Existe uma experiência internacional para cuidar da logística e defesa. A prática universal é que existe uma organização profissional separada e independente das Forças Armadas para cuidar da aquisição, pesquisa e desenvolvimento, políticas industriais de CTI voltadas ao desenvolvimento e sustentação de capacidade industrial e de inovação específica para a defesa. Né? E também da capacidade operacional de combate, que elas vão gerar as empresas. Né? Então, se a gente olhar essa relação de países aí, são os órgãos que esses países têm. Aqui, eu botei aqui escalão de subordinação, aqui do lado esquerdo, tem o primeiro escalão seria o presidente da República, o segundo escalão seria o ministro da Defesa e o terceiro escalão seria um secretário de ministério. Então, todos esses países aí têm uma empresa ligada ao ministro da Defesa. Na próxima lista, nós temos mais alguns que estão nesse critério e temos 2 casos extremos. Um caso extremo é a Turquia, que a partir de 2018, o órgão dele que cuida da logística e defesa, que era subordinado ao ministro da Defesa, passou para a subordinação do presidente da República, de tão estratégico que ele considera que isso é. Né? E o caso do Brasil é um caso extremo. Né? O Brasil tem 18 órgãos, 18, espalhados em 3 ministérios, todos de altíssimo nível. Essa é a figurinha aqui. Tudo que está aqui em cor laranja são órgãos envolvidos com logística e defesa, com aquisição, com P&D, com políticas industriais de inovação, para sustentação de empresas de defesa. Todos esses órgãos são dirigidos por altas autoridades, oficiais generais 4 estrelas, praticamente todos desse nível, pertencente a 3 ministérios diferentes, e dentro das Forças Armadas, pertencente a 3 Forças Armadas que gozam de autonomia quase total e não se coordenam para efeito de política industrial nem de inovação. Cada um tem o seu. Né? Então, isso é um sistema claramente disfuncional, isso é uma causa de ineficácia, ou seja, não funciona bem. É um sistema altamente redundante, porque está triplicando, duplicando, decuplicando organizações, certo? Na contramão das boas práticas internacionais. Isso é causa de ineficiência e desperdício de recursos que são raros, são difíceis. Nós precisamos de recursos para investir no que interessa, que são tecnologias e produtos de defesa. E não em prédios, instalações, em gente para cuidar desses dezenas de prédios. Instalações. Bom, pré-requisito de natureza, já que nós falamos em orçamento, pré-requisito de natureza orçamentária. Isso aí são os gastos de defesa como percentual do PIB dos países da OTAN. No eixo horizontal, o percentual do PIB, gasto em defesa, e o eixo vertical é o percentual do orçamento de defesa usado em investimento. Né? Eles têm lá a meta de 2% do PIB em defesa e 20% do orçamento de defesa em investimentos. Né? Como é que se situa o Brasil nisso aí? O Brasil está aqui embaixo. Né? O Brasil está, em termos de percentual de investimento, é baixo. Né? E mais do que isso, não só é baixo, mas a maior parte dos recursos para adquirir materiais importados, muitos já usados e ultrapassados, além de componentes e serviços para manutenção.
Portanto, o que sobra para investir na base logística de defesa nacional é insignificante. As pessoas, eu vi os ministros da defesa falando, vamos precisar aumentar o orçamento de defesa para 2% do PIB. Não vai acontecer isso. Isso é falado desde 2008. Nós estamos em 2021, 13 anos atrás. A situação fiscal do país só piora. Então, não vai acontecer isso. 1,5% do PIB é o melhor que se pode fazer. E olhe lá. Então, tem que ter um plano B. Não pode ficar só esperando 2% do PIB, ou 3% do PIB. Porque isso não vai acontecer, enquanto isso nós estamos parados. Então, para ver o que outros países fazem, que tem o mesmo problema que o nosso, vamos olhar aqui o que a França faz. A França teve os seus leis de programação militar, essa aqui é a última, a penúltima, 2013 a 2019, né? Vocês veem aqui o seguinte, que investimento é de 18 bilhões de euros, isso aqui corresponde a 56% do orçamento de defesa, descontando o gasto com aposentadoria. Reduziram 34 mil pessoas nas Forças Armadas nesse período e tinham reduzido 45 mil antes. Ou seja, nesses dois períodos, eles reduziram em 80 mil pessoas, as pessoas da Força Armada. Porque é o jeito que você tem de ter recursos para investir realmente naquilo que interessa. Então, conclusão final sobre a situação brasileira em relação a esses pré-requisitos. Como é que o Brasil está em relação a eles? Lembrando que pré-requisitos são condições necessárias. Uma condição necessária não significa que seja condição suficiente, mas um conjunto de condições necessárias atendidas aumenta a probabilidade de você ter suficiência do que você está fazendo. Então, a primeira, principais obstáculos para desenvolver e sustentar a capacidade industrial e de inovação para a defesa. Falta de entendimento de que não existe capacidade sem seus dois componentes principais, capacidade operacional de combate e capacidade logística de defesa. Consequentemente, o planejamento da defesa deve contemplar simultaneamente essas capacidades. Não é o que ocorre com o PAEG, por exemplo. Só fala em unidades militares, meios para as Forças Armadas. Falta de entendimento que a indústria específica da defesa, realmente estratégica, não existe para promover desenvolvimento econômico, gerar emprego ou promover exportação. O que justifica a sua existência é a mesma justificativa para a existência de Força Armada, a garantia da soberania, da independência e dos interesses nacionais. Falta de entendimento de que empresas estratégicas de defesa que atuam no mercado monopsônico depende do Estado, de compras do governo federal, das Forças Armadas, depende do orçamento de defesa para seu desenvolvimento e sustentação. Não pode achar que elas vão sobreviver exportando. Se elas exportarem, o Estado tem que gastar menos dinheiro. Mas, se não exportar, o dinheiro tem que vir. Falta de entendimento de que as atividades de operações de combate, de logística e de defesa são completamente distintas. Elas exigem profissionais, processos e culturas organizacionais distintas. A cultura organizacional de um combatente não é a mesma de um cara do cientista, do cara que administra uma empresa, que produz alguma coisa. É completamente diferente. E também são carreiras diferentes, em termos de permanência nas funções. Portanto, deve ser desenvolvida por dois instrumentos de defesa distintos também, independentes entre si, ambos essenciais para a defesa, que é as Forças Armadas e um órgão que cuide da logística de defesa. Finalmente, falta de entendimento de que em períodos de paz, quando existem grandes restrições orçamentárias, a prioridade deve ser para o desenvolvimento e sustentação de capacidade de logística de defesa e não operacional de combate. A prioridade deve ser para isso. No Brasil, é zero prioridade para a capacidade de logística de defesa, quase toda é para operacional de combate. Portanto, vai acontecer o quê? Vai faltar dinheiro. Nós não vamos conseguir desenvolver nunca uma indústria do porte que o Brasil precisa para a sua defesa. Bom, não quero terminar essa apresentação sem dizer o que poderia ser feito. Né? É o que o resto do mundo está fazendo, não é invenção minha. Né? Apenas vendo qual é a boa prática internacional e sugerindo que nós adotemos as boas práticas internacionais, porque a nossa prática não está dando certo e a deles está, mais do que a nossa. Então, essa é uma solução pragmática, aderente às boas práticas internacionais para atender os pré-requisitos aqui discutidos. Criar um órgão independente, eu botei um nome aqui, seria uma Agência Brasileira do Armamento e Sistemas de Defesa, responsável pela atividade de aquisição e P&D de produtos, sistemas de tecnologia de defesa, e pela formulação e implementação de políticas para desenvolver e sustentar capacitação industrial de inovação específica para a defesa. Esse órgão tem que estar subordinado diretamente ao ministro da Defesa
Ele deve ser conduzido por militares ou civis com qualificações e com carreiras adequadas às atividades logísticas de defesa, e carreiras independentes. Então, os militares, por exemplo, que serviriam nesse novo órgão, pertenceriam a uma nova força, chamei aqui de Força de Logística de Defesa, que seria criada, né, e teriam sua progressão funcional independente do comando das Forças Armadas. O Brasil já tem experiência de transformação semelhante. Há 80 anos atrás, foi criada a FAB, usando recursos humanos, oficiais, praças, técnicos, e materiais, meios, aeronaves, etc., galpões, sistemas de manutenção que pertenciam ao Exército e à Marinha. Então, uma possível estrutura para cuidar da logística de defesa seria isso aí, apenas uma agência brasileira do Armamento e Sistema de Defesa, ligada ao Ministro da Defesa, teriam vários departamentos, eu botei aqui apenas alguns exemplos, não quis esgotar o assunto, podia ter um departamento de indústria de estratégia de defesa, que cuidaria da sustentação e desenvolvimento dessas empresas, né? Poderia ter um departamento de pesquisa avançadas, por exemplo, a DARPA brasileira, e outros departamentos especializados, por exemplo, departamentos especializados na aquisição de meios terrestres, ou meios navais, ou aeronaves, né? Ou mísseis, por exemplo. Né? Então, isso é apenas um exemplo. Agora, tem uma grande vantagem isso. Eliminaria pelo menos 5 organizações de grande porte. Eu botei, essas aí são, obviamente, estariam, mas outras poderiam ser eliminadas também, com redução significativa do número de oficiais nas Forças Armadas e no custo fixo da estrutura de defesa. Ora, se nós temos hoje 18 órgãos para cuidar disso, passamos a ter um, obviamente, vai enxugar tremendamente essa estrutura. Né? Maior profissionalismo na execução das atividades, porque nós separaríamos quem é profissional de logística e defesa de quem é profissional de combate. Cada um fazendo a sua atividade. Cada um profissional na sua atividade. Então, maior profissionalismo e também questão também de carreira, de estabilidade de função. Porque os oficiais combatentes ficam com alta rotatividade nas funções de logística e defesa. Isso é catastrófico para a logística e defesa. Relevante economia de recursos financeiros que poderiam ser destinados a investimentos em desenvolvimento de tecnologia de produtos de defesa e sustentação das indústrias estratégicas de defesa. Tem mais uma vantagem que eu acho que ocorreria, seria um maior apoio da sociedade e do Congresso, tendo em vista que mostraria uma prioridade maior para o desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil, que poderia ter reflexo, aí sim, no desenvolvimento do país, na competitividade do país em produtos de alta e média alta tecnologia. Então, só teria vantagem. Bom, então, quais possíveis responsabilidades dessa agência brasileira do Armamento e Sistema de Defesa? Com isso aqui eu vou terminar. Tá? Aquisição de produtos do sistema de defesa, que seria especificação, aquisição, teste de aceitação, gestão do ciclo de vida útil de produtos e sistemas de defesa, manutenção de segundo e terceiro escalão, atualização de modificações técnicas, que isso ocorre frequentemente, né, em produtos complexos, modernização, desativação e descarte de produtos de defesa, gestão integrada de acordos de compensação de offset. Se tivesse um órgão que centralizasse isso, ele poderia usar os acordos de offset para buscar as tecnologias que são importantes para o Brasil, de uma maneira organizada. Então, nós já entraríamos numa negociação para adquirir um produto de uma empresa estrangeira, já sabendo o que a gente quer. Né? Teria muito mais facilidade para se negociar isso. Né? E não perderia o foco. Poderiam perseguir, fazer um programa de longo prazo para adquirir essas tecnologias e usar o offset para fazer isso. Avaliação operacional, teste de avaliação operacional de produtos do sistema de defesa. Porque isso é fundamental, ter essa capacidade de avaliação a priori de capacidade de combate. Porque a guerra é a auditoria final do preparo da defesa. Então, se você não pode esperar a guerra para você começar a fazer a avaliação do que você tem em termos de capacidade das suas unidades militares. Formulação e implementação de políticas industriais e de CTI específicas para a defesa. Não genéricas, específicas, com o objetivo de desenvolver e sustentar as empresas estratégicas de defesa, os institutos de ciência e tecnologia, né, e tecnologias críticas para a defesa. E, finalmente, isso é uma coisa importantíssima, elaboração de estimativa de custo de vida útil, fundamental para subsidiar a elaboração de orçamentos de defesa e decisões sobre priorização de investimentos. O primeiro PAET que foi colocado, que foi apresentado ao Congresso, que era de 440 bilhões, existiria, em termos de orçamento, 1,2, 1,3 trilhões de reais. E não foi apresentado ao Congresso dessa forma, foi apresentado só os custos do investimento.
Não se levou em conta os custos de posse desse produto de defesa. E aí, o que acontece? Se você aprovar uma coisa dessa, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro, os projetos vão parar no meio, como nós estamos vendo agora, acontecendo com vários projetos. Né? Então, com isso aqui, eu termino a minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado.